Graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos agora para o momento da palavra. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. A ministração de hoje se chama Nascemos para queimar de paixão por Deus. Mas temos queimado? Vamos começar aí em Atos capítulo 17, versículo 26 e 27. Diz assim: De um só homem fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. 27. Para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Amém? Feche seus olhos por um instante, abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, venha levando os seus olhos agora para esse momento. Venha tocando em cada pessoa que tem me escutado agora. Que o Senhor possa vir tocando no coração de cada uma delas e venha tornando o coração de cada pessoa uma terra boa. Que essa palavra que foi lançada agora possa dar frutos e que os frutos possam permanecer. Que não possa ser apenas mais um conhecimento adquirido, mas que todos possam praticar o que escutarem hoje. Então, venha retirando toda distração, todo sono e toda obra de Satanás que tem nos impedido de receber o que o Senhor quer falar conosco hoje. Abra a nossa mente e que nós possamos ser mais parecidos com Jesus e sair desse culto mais apaixonados por Ti, Pai. Que o Senhor possa vir tocando em mim, que não possa ser eu falando o que eu preparei, mas que possa ser o Seu Espírito Santo falando através de mim o que o Senhor quer falar conosco hoje, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá de novo. Atos, capítulo 17, versículo 26 e 27. Diz assim: De um só homem fez todas as nações que habitam sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. 27. Para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Então aqui Paulo, ele estava no discurso dele, ele estava fazendo um discurso para os atenienses, e aqui ele fala sobre Deus, e ele fala que Deus fez todas as nações que existem na terra de um só homem, Adão. E ele fala assim, que Deus já planejou e sabia, já tinha pré-estabelecido onde cada pessoa, onde cada ser humano ia habitar, onde eles iam morar e por quanto tempo eles iam morar. E ele ainda falou assim, que ele criou todos os seres humanos de um só homem, já tinha estabelecido tudo. Aí no versículo 27 fala que para buscarem a Deus. E ele fala assim, se por acaso tateando o possam encontrar. Aí, apesar dele não estar longe de nós. Ou seja, como que a gente fica tateando? O que é tateando? É quando a gente fica palpando. É quando a gente tá, por exemplo, vendado ou no escuro e a gente quer procurar o lugar onde a gente quer andar e a gente fica tocando nas coisas. E isso é tatear. Quando a gente tá tateando, quando a gente tá apalpando as coisas, o que a gente quer? A gente ou tá procurando alguma coisa ou tá procurando o nosso caminho, o caminho onde a gente pode passar. E é exatamente isso. Quando a gente tá tateando, quando a gente tá apalpando, a gente tá buscando. Então é isso que ele tá falando. Que se a gente, aí no versículo 27, ainda porventura tateando possam achar. Então aqui tá falando que Deus criou o ser humano para que buscassem a Deus. E que se a gente buscar, nós vamos o encontrar. E ele ainda fala assim, ainda que ele não esteja longe de cada um de nós. Então, por exemplo, quando a gente brinca de cobra cega, ou cabra cega, como alguns chamam. E aí a pessoa ali, uma pessoa é vendada e ela tem que achar as outras. A gente nunca quer ser encontrado, porque essa que é a graça da brincadeira. Então o que a gente faz? A gente se mantém longe, a gente corre daquela pessoa. Mas se alguém fica próximo, é porque quer ser encontrado. Então é isso que ele tá falando aqui. Se a gente buscar Deus, Ele está perto, Ele não está longe de cada um de nós. Por quê? Porque Ele quer ser encontrado, porque Ele quer ter um relacionamento com você e que Ele quer que você busque Ele para que vocês possam ter uma intimidade. Então, é isso que Ele está falando. Ele está falando que o ser humano foi criado para buscar a Deus e que se a gente buscar, a gente vai encontrar, porque Deus quer ser achado e Ele não está distante de cada um de nós. E
Então, esse é o tema da ministração que a gente falou. Nós nascemos para conhecer a Deus. Nós nascemos para queimar de amor por Ele. E a gente vê que desde o princípio de toda a criação, se a gente fosse resumir toda a palavra de Deus em uma só palavra, seria resumida em relacionamento. Porque desde o início Deus criou um ser humano para ter um relacionamento com Ele, para que o ser humano pudesse conhecer a Deus. E a gente vê que Deus criou Adão e Eva e que todo fim de tarde Ele tinha um relacionamento com eles. Ele conversava com eles. E aí depois o homem pecou, Adão e Eva pecaram e assim o pecado entrou no mundo. E agora Deus, sendo completamente santo, abomina o pecado. E quem está em pecado não pode se aproximar dele, não pode se achegar a ele. Então esse pecado nos impedia de nos aproximarmos de Deus. E agora esse pecado, por causa do pecado de Adão e Eva, estava na nossa natureza e a gente tinha uma natureza pecaminosa. E Deus vem e de várias formas tenta fazer com que a gente volte para Ele. De várias formas Ele tenta fazer com que a gente busque Ele novamente e que a gente restaure esse relacionamento que tinha lá no Éden. E aí Ele vem e Ele traz, por exemplo, o dilúvio, onde Ele separou todas aquelas pessoas más e deixou apenas as pessoas boas, porque as pessoas boas podiam ter um relacionamento com Deus, porque exatamente o problema é o pecado é o que tem nos afastado de Deus. Então, mas quando a pessoa se santifica, ela pode se aproximar de Deus. E a gente vê, só que isso não deu certo, e com o tempo as pessoas começaram a pecar de novo. E aí Deus vem e traz vários profetas, várias pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que tinham um relacionamento com Ele, para alertarem as outras pessoas e falarem: ei, vocês estão pecando, mas se arrependam e voltem para os caminhos de Deus. Lembrando que arrependimento é quando a gente reconhece que a gente fez algo de errado, a gente reconhece os nossos pecados e a gente pede perdão para Deus e a gente muda. Então Ele fala: olha, vocês estão em pecado, isso vai levar à morte, porque em Romanos 3 fala que o salário do pecado é a morte e que todos pecaram. Então, porque vocês pecaram, vocês vão morrer, estão destinados à morte, estão destinados ao inferno. Mas sabe, Deus está clamando para vocês, está pedindo para vocês se arrependerem e mudarem de vida e se aproximarem dele, que aí vocês vão ter vida novamente. Mas isso não adiantou. As pessoas mataram os profetas e continuaram nos pecados. E agora qual seria a solução? Para um Deus que nos amou mesmo antes de nos conhecer, mesmo antes de nos formar. Ele já tinha nos planejado, já nos amava. Deus nos ama e como que Ele ia ter, como Ele nos amou tanto que Ele não nos destruiu, mas Ele fez de tudo para que a gente pudesse se achegar a Ele novamente. E Deus também trouxe a lei, uma lei para que as pessoas pudessem obedecer e andar em santidade e assim conhecer a Ele. Mas as pessoas não quiseram, as pessoas não obedeciam. A gente vê, por exemplo, em Êxodo, que Deus fala, chega para o povo de Israel que estava ali no deserto e fala: olha, se santifiquem porque vocês vão se encontrar comigo. Eu quero falar com vocês diretamente, eu não quero só falar através de Moisés, mas eu quero falar com vocês. E aí o povo se santifica, mas quando chega lá, e Deus começa a falar, as pessoas ficam com medo e falam: olha, é o seguinte, Moisés, você que fala com Deus, mas a gente não vai se aproximar de Deus pra gente não morrer. Então eles decidiram terceirizar o relacionamento deles com Deus. Então Deus estava fazendo de tudo para que as pessoas tivessem intimidade com Ele. Deus estava fazendo de tudo para que as pessoas tivessem um relacionamento com Deus, porque esse é o propósito da nossa vida. Quando a gente não busca Deus, quando a gente não tem um relacionamento com Ele, a gente se mergulha no pecado, nas tristezas, na ansiedade e só tem uma vida de sofrimento. E além de ter uma vida de sofrimento, ainda vamos passar a eternidade no inferno se ficarmos assim. Porque essa vida não é tudo, mas existe uma eternidade depois da morte. E nós temos um espírito eterno. E Deus entendia que se a gente pecasse, não se aproximasse dele, não se santificasse, a gente ia passar a eternidade no inferno. Mas ele quer que a gente passe a eternidade ao lado dele. Então Deus tinha feito de tudo e mesmo assim o povo ainda não tinha se convertido e não tinha se voltado para ele. E aí ele vem e cria o plano da salvação e envia Jesus. Jesus é parte da Trindade, o próprio Filho de Deus vem e se torna um ser humano, como eu e você. Ele vem e fica em forma de carne, se
se humilha, ele era o Deus Todo-Poderoso, mas se torna um ser humano para nos salvar. Porque o salário do pecado é a morte, e por causa do nosso pecado a gente ia morrer. Então, por causa do nosso pecado, alguém tinha que pagar por ele, alguém tinha que morrer por causa do nosso pecado. E vem Jesus em forma de homem e morre pelos nossos pecados. Então vamos lá em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3. Aqui a gente vai entender qual era a missão de Jesus. Por que Jesus veio? João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou de uma forma que enviou o único Filho, e que Jesus veio e se tornou em forma de homem, em forma de servo, e viveu toda uma vida sem pecar, obedecendo a Deus. Pregou o Evangelho, mostrou quem realmente era Deus, mas morreu na cruz. Foi obediente até a morte, morreu na cruz e foi humilhado. Ali ele foi castigado, tudo por nós, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus de novo e ter um relacionamento com Deus de novo. E Jesus ressuscita no terceiro dia. E aqui fala que Jesus veio, Deus nos amou tanto que enviou Jesus para que toda pessoa que crê possa ter uma vida eterna. Então, como eu falei, existe uma eternidade além de tudo isso. E o que a gente faz hoje é o que vai decidir. É o que vai decidir como a gente vai passar nessa eternidade. Porque se a gente se aproxima de Deus e deixa Ele nos transformar, nós passaremos a eternidade no céu. Mas se nós nos afastamos de Deus e pecamos, passaremos a eternidade no inferno. Então ele vem e fala que Jesus veio para que essas pessoas que olhassem para Jesus e resolvessem falar: olha, Jesus morreu para que eu pudesse ter uma nova oportunidade de me achegar a Deus. Ele pagou o preço dos meus pecados. Então eu aceito isso e decido viver de uma forma que agrada a Deus. Essas pessoas que crescem nesse sacrifício de Jesus e decidissem viver de uma nova forma, viver fazendo valer a pena todo o sacrifício de Jesus, iriam ter uma vida eterna. Então não é porque Jesus morreu naquela cruz que todas as pessoas estão salvas, não. Mas através do sacrifício de Jesus, Deus deu uma oportunidade para que a gente pudesse se achegar a Deus e pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e nos aproximar de Deus de novo e sermos transformados por Ele. Então Jesus dá uma nova oportunidade para que a gente volte para Deus e se arrependa dos nossos pecados. Mas aqui fala que Jesus veio fazer tudo isso para quem tivesse vida eterna. A gente falou que a vida eterna é passar toda a eternidade aqui depois que a gente morrer ao lado de Deus. Mas a vida eterna não é só isso. Vamos lá em Mateus, capítulo 17. Não, João, capítulo 17. João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 3. Diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçamos a Ti, ó único Deus verdadeiro, e é Jesus a quem enviaste. Então foi para isso que Jesus veio. Jesus veio trazer a vida eterna, e a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é ter um relacionamento com Deus. E assim a gente pode voltar ao Éden e ter um relacionamento da mesma forma que Adão tinha antes. Que todo fim de tarde Deus ia lá e conversava com ele. Então a gente tem essa oportunidade de novamente ter esse relacionamento com Deus e conversar com ele novamente. Então foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para conhecer a Deus e o tornar conhecido. E Jesus vem e por causa do nosso pecado nós tínhamos nos afastado dele, mas Jesus vem restaurar essa união. Quando na lei falava que tinham que separar algumas pessoas que iriam se chamar sacerdotes. E apenas o sumo sacerdote que ia poder se aproximar da presença de Deus e entrar em uma parte do templo que se chamava Santos dos Santos, que o lugar santíssimo, que é onde Deus está, a presença de Deus está. E essa palavra fala que esse Santos dos Santos era separado por um véu de 1,5 metros de grossura.
Mas a palavra fala que quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado de cima a baixo. E quando esse véu foi rasgado, era Deus falando conosco que não, eu não quero mais terceirizar o nosso relacionamento. Eu não quero que só uma pessoa tenha um relacionamento comigo, mas eu quero que você tenha a oportunidade de me conhecer, porque foi para isso que você nasceu. Então nós nascemos para conhecer a Deus. Nós nascemos para o tornar conhecido. Mas quando Deus, ele é uma pessoa tão incrível que quando a gente se aproxima dele, não tem como você não amar ele. Não tem como você não se apaixonar por ele. Porque ele é completamente bom. Porque ele é completamente amoroso. Ele é completamente incrível. Então, quando a gente se aproxima de Deus e começa a cumprir o nosso propósito de vida, que é conhecer ele, a gente começa a se apaixonar por ele e começa a amar ele. Vamos lá em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 38. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? 37. Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. 38. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, o maior mandamento a nossa missão de vida é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando a gente se aproxima de Deus, se aproxima da pessoa incrível que Deus é, a gente começa a se apaixonar por Ele e começamos a amar Ele. Mas a gente não começa a amar apenas um pouquinho ou a amar um tanto ali. Não, a gente começa a amar Ele acima de todas as coisas. Porque a gente entende que Deus é muito mais importante do que tudo. Que Deus é muito mais precioso do que qualquer coisa aqui na terra. Então esse é o maior e grande mandamento. Esse é o motivo da nossa existência, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amar a Deus acima de tudo. Entender que Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, ter o nosso prazer em Deus muito maior, no prazer em Deus muito maior do que em qualquer outra coisa. É entender que ali, o lugar onde você nasceu para estar, na presença do seu Pai, na presença de Deus. Então, nós devemos amar a Deus, mas não amar de qualquer forma, amar acima de tudo, assim, amar acima de qualquer coisa. E quando a gente ama Deus, a gente começa a obedecer Ele. Porque em 1 João, capítulo 5, versículo 3, se não me engano, fala que amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por que os mandamentos não são pesados, não são difíceis? Porque nós amamos a Deus. E quando a gente ama alguém, e principalmente amar dessa forma, que tá falando aqui acima de tudo, a gente tem prazer no que aquela pessoa tem prazer. E a gente gosta de agradar aquela pessoa. Então, se Deus abomina o pecado, eu não vou mais pecar, para que eu possa me aproximar de Deus e possa agradar a Ele. Então, quando a gente ama a Deus, a gente começa a obedecer a Ele. Vamos lá em Salmos. Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 119, versículo 47. Salmos, capítulo 119, versículo 47. Diz assim: Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Então, o capítulo 119 de Salmos é a coisa mais linda que existe. Porque a gente vê aqui palavras escritas por alguém completamente apaixonado por Jesus, completamente apaixonado por Deus, por quem Ele é. Porque aqui em todo esse capítulo fala, olha, Deus, eu te amo muito, o meu prazer está em Ti, eu amo os Teus mandamentos, eu amo a Tua palavra, eu medito nela, eu te obedeço, eu te amo. E a gente vê alguém completamente apaixonado por Jesus e ainda fala, eu te busco de todo o coração, eu te obedeço de todo o coração. Não é buscar de qualquer forma, não é obedecer de qualquer forma, mas é de todo o coração, inteiramente, com todo o ser, porque o coração dele era apaixonado por Deus, o coração dele clamava por conhecer mais a Deus. E aí aqui fala que terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo.
Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Então ele tá falando, olha, eu não tô obedecendo os teus mandamentos só como leis que devem ser seguidas ou como regras para ser um bom cidadão, não. Eu amo os teus mandamentos porque eles me aproximam mais de ti. Eu vou obedecer os teus mandamentos. Então, como eu falei lá em 1 João 5,3, fala que não é pesado, não se torna pesado obedecer a Deus quando a gente faz isso por amor. Então, já tá aí um alerta. Se tem sido difícil obedecer a Deus, se tem sido difícil colocar Ele como prioridade, é porque você não tem amado tanto a Deus quanto deveria. Então, quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente começa a amar Ele. E Ele se torna superior a qualquer outra coisa, o valor dele começa a ser maior do que qualquer outra coisa, porque a gente entende porque ele é muito mais importante, entende que ele é muito mais precioso, então agradar a ele se torna a nossa prioridade, então por isso a gente obedece, porque nós amamos a Deus. Então, sabe, se eu preciso me desfazer de algo que eu gosto para obedecer e agradar o meu amado, eu vou fazer isso, porque Deus é muito mais importante. Era isso o que o salmista entendeu. Ele entendeu que o prazer dele tinha que estar nos mandamentos, que o amor dele estava nos mandamentos de Deus, porque eram ordenanças do amado dele, eram ordenanças da pessoa que ele nasceu para conhecer e que é a pessoa mais extraordinária que existe. Então, o nosso prazer deve estar em Deus e na sua palavra, nos teus mandamentos, porque foi para isso que a gente nasceu. A gente nasceu para agradar a Deus, a gente nasceu para conhecer a Deus. E nosso prazer, quando a gente se aproxima de Deus e realmente conhece Ele, o nosso prazer vai estar no que agrada a Deus. O nosso prazer vai estar no que Deus sente prazer. E Ele sente prazer na obediência. Salmos capítulo 119, versículo 141. Salmos capítulo 119, versículo 141, diz assim: Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço dos teus preceitos. Versículo 143 diz assim: Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Versículo 157 diz assim: São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testamentos. Versículo 161 diz assim: Poderosos me perseguem sem motivo, mas o meu coração teme. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que meu coração teme é a sua palavra. Então aqui, o salmista, novamente, como eu falei, um capítulo completamente lindo e apaixonado por Deus. Tá falando, olha, tá acontecendo coisas ruins, estão me perseguindo, tô cheio de problema, mas os meus olhos não me desviam de ti. Olha, tá acontecendo tudo isso, mas o meu prazer ainda é ti. Ainda é em ti, eu ainda te amo e eu ainda entendo que o Senhor é a coisa mais importante que existe. E ele fala que o meu prazer está em você, e várias vezes nesse capítulo ele fala: de todo o coração eu te busco, de todo o coração eu te invoco, o meu prazer está em ti, o meu prazer está nas tuas leis. Ele fala, olha, estão me perseguindo, mas eu não vou te desobedecer, porque o meu prazer em te obedecer, meu prazer é estar mais perto do Senhor. E é assim que o nosso coração deve estar. É amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de qualquer problema, amar a Deus acima de qualquer dificuldade. E o mais incrível é que quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas e se aproxima dele, ele nos ajuda nas nossas dificuldades também. Porque a palavra fala que quando vier a tribulação, e se a gente se aproximar de Deus, Deus também vai vir e vai trazer a solução. Então, tenha os seus olhos fixos em Jesus, no que Ele diz, tenha fé, porque a fé é não olhar as coisas com os olhos humanos, mas enxergar de acordo com o que a palavra diz sobre essas situações. Então, entenda que Deus é a coisa mais preciosa que existe e que Ele é completamente bom, Ele não mente. Então, se Ele falou que algo vai acontecer, vai acontecer. Se Ele falou que Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te abandonar e nunca te abandonou. Então, Deus está perto de você mesmo quando você não sente Ele. Então,
tenha esse mesmo coração, sabe? Mesmo em meio às dificuldades, olhe para Jesus e entenda que Ele é muito mais precioso do que qualquer outra coisa. Que o seu prazer possa estar nele, o seu amor possa estar nele. Que você possa ter a paz que excede todo entendimento, que é estar tranquilo, mesmo quando tudo ao seu redor é conflito. Porque a sua confiança está em quem é o Deus verdadeiro, que não mente, que não cochila, mas que está sempre atento e nos guardando e nos protegendo. Que está agindo e que está no controle, mesmo quando a gente não entende isso. Então, vamos lá em Jeremias aí pra frente. Depois de Isaías, Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20. Aqui a gente vai ver outra pessoa completamente apaixonada por Deus. Jeremias, capítulo 20, versículo 29. Jeremias, capítulo 20, versículo 29, diz assim: Quando pensei, não me lembrarei dele, e não falarei mais em seu nome. Então isso me tornou em meu coração como um fogo. Calma. Versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome. Então isso se tornou em meu coração como fogo, encerrado nos meus ossos. E estou cansado de sofrer e não posso mais. Então aqui, Jeremias era um dos profetas que eu falei. Um dos profetas que ele falava e pregava, mas as pessoas os rejeitavam e os maltratavam. E ele estava falando aqui que ele não aguentava mais isso. Ele não aguentava mais ter que sofrer porque as pessoas não queriam se arrepender. Mas ele fala que ele pensou, não, eu não vou mais pregar a palavra, não vou falar mais o nome de Deus. Mas ele falou que aquilo começou a queimar no coração dele, aquilo estava enfiado nos ossos dele, ele não conseguiu se calar, ele não conseguiu parar. Por quê? Porque ele entendeu que Deus era mais precioso, porque ele entendeu, ele era tão apaixonado por Deus, que essa paixão era incontrolável. Ele amava a Deus tanto, que ele não conseguia se segurar e parar de amar ele. E a gente vê muito isso também, por exemplo, na igreja perseguida. A gente vê que os cristãos, até hoje, na verdade, existem cristãos que estão sendo perseguidos. Mas principalmente ali depois de Jesus, os cristãos eram muito perseguidos. A gente vê, por exemplo, que os apóstolos, a maioria morreu ao nome de Jesus, sabe? Não foi uma morte natural, não foi por doença, mas eles foram decapitados, a cabeça deles foram cortadas fora, eles eram chicoteados, eram maltratados pelo nome de Jesus. E não só eles, mas toda a igreja da época era perseguida. Então eles falarem, olha, mesmo com toda essa perseguição, mesmo, sabe, era como se você falasse, eu aceito Jesus, era como se fosse pedir para morrer naquela época. Então, eles estavam sendo perseguidos, maltratados, eram presos. O próprio Paulo, que a gente viu que estava falando ali, pregando para os atenienses, o povo de Atenas, que a gente viu ele falando que a gente nasceu para buscar a Deus, que a gente viu lá em Atos. Ele era um perseguidor da igreja e ele estava indo atrás de cidade em cidade, arrastando todos os cristãos, mulheres, crianças, velhos, homens e torturando para que eles pudessem negar Jesus. E sabe, toda a igreja, todos esses cristãos passaram por tudo isso, por todas essas dificuldades, passaram por toda essa perseguição, eram presos, eram mortos, eram torturados. E por que eles não negaram Jesus? Por que eles pensaram que... Por que eles não desistiram? Por que eles falaram, não, eu vou deixar essa minha fé de lado para que eu possa viver? Mas por que eles se apegaram tanto a Deus? Por que eles permaneceram tanto na fé, mesmo com todas essas dificuldades? Mesmo quando as pessoas falaram para ele não, falaram para eles desistirem, falaram para eles negarem, senão eles iriam morrer, porque senão eles iriam sofrer. Por que eles não desistiram? E a gente vai achar a resposta disso lá em Atos. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24 diz assim: Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo
para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, aqui novamente é Paulo falando. E sabe, Paulo falando aqui que, olha, eu não considero mais nada valor, nada tem valor pra mim, porque nada na vida pra mim é precioso, nada pra mim na vida é importante, porque eu encontrei uma coisa muito mais preciosa do que qualquer outra coisa. Eu encontrei Jesus. E ele ainda fala assim, então, o que é importante pra mim, o que é precioso pra mim, é que eu completar a minha carreira, ou seja, eu cumprir o meu propósito. Porque como eu falei, a gente nasceu para conhecer a Deus e o tornar conhecido. Mostrar quem Deus é para as pessoas. E Paulo entendeu isso. Porque quando você vê uma coisa muito boa, você espalha pra todo mundo. Nossa, fulano, já viu aquela série? Que legal! Nossa, tem uma loja que vende umas roupas bonitas e baratas. Você entende? Tudo que você gosta, você compartilha. E quanto mais Deus, quando você realmente conhece a Deus de verdade e o seu coração queima por ele, não tem como você não falar de Jesus, porque você entendeu que ele é mais precioso do que tudo, sabe? Então é por isso que Jeremias não conseguiu se calar. É por isso que o salmista fala, tá tudo ruim, mas eu te amo. É por isso que a igreja perseguida não desistiu, porque eles entenderam o real valor de Deus, entenderam que Deus é mais valoroso do que todas as outras coisas. É por isso que Paulo fala, olha, em nada eu vejo na vida de precioso, mas em Deus eu enxergo a maior preciosidade do mundo. Então eu vou viver para completar minha carreira, completar o meu propósito e mostrar para o mundo quem é Jesus. Ele ainda fala para testemunhar o evangelho da graça, para falar para as pessoas, ei, vocês eram pecadoras e iam morrer, mas alguém chamado Jesus Cristo veio te salvar e veio para você que pudesse ter um relacionamento com Deus e pudesse ser salvo de novo e ter vida. Você não precisa mais passar uma vida de tristezas, você não precisa passar mais uma vida de sofrimento, porque você vai achar a verdadeira paz em Deus. Você não precisa mais viver a vida tentando preencher o seu vazio nas riquezas, tentando preencher um vazio nas drogas, ou seja, no que for, em relacionamentos, porque você só vai preencher em Deus, porque você nasceu para conhecer a Deus e Jesus, o Messias, veio para que você pudesse fazer isso. Então ele entendeu que isso era muito mais importante e ele entendeu que encontrou uma coisa tão preciosa que ele queria que todo mundo encontrasse esse mesmo Deus, essa mesma preciosidade que ele tinha encontrado. Então se fosse necessário morrer, ele morreria por isso. Se fosse necessário passar fome, ele passaria fome por isso. Não precisa abrir Filipenses capítulo 3, versículo 8, diz assim: na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. Versículo 10 diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, Versículo 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Então, sabe, é isso que Paulo aqui também está falando. Paulo novamente que escreveu isso e ele falou, olha, eu considero tudo que eu achava que era lucro antes, tudo que eu achava que era bom antes, hoje eu considero como perda. Aqui falou, eu considero como lixo. Em algumas versões falou, eu considero como esterco, porque eu entendi que Deus é muito mais precioso, que Jesus é muito mais precioso. E ele fala aqui que o que eu quero é conhecer a Jesus, o que eu quero é ter mais intimidade com ele e o tornar conhecido. Sabe, é ao ponto, eles sentiam tanto esse prazer em Jesus, sentiam tanto esse amor em Jesus, a ponto de, quando eles eram chicoteados, eles davam glória a Deus, porque eram dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então imagina, sabe, pensando racionalmente, pensando com a mente humana, é impossível de entender isso. Por isso que a palavra fala que a palavra de Deus é loucura para os que não creem, mas para os que creem é poder de Deus. Então, sabe,
Eles entenderam uma coisa que muitas vezes a gente luta para entender, que Deus é muito mais importante e precioso do que todas as coisas. Então não importa o que eu esteja passando, se Deus está comigo, se eu tô conhecendo mais Ele, eu tornando conhecida, é isso que importa. Além do que eles também entenderam, como eu falei, que existe uma eternidade e que valia muito mais a pena confessar Jesus aqui na terra, mesmo que tivesse que sofrer, para que Jesus pudesse confessar eles lá no céu e que eles pudessem viver uma vida eterna, passar toda a eternidade ao lado de Deus, do que negar Jesus aqui na terra, ter uma vida sem sofrimentos, para que na eternidade sofressem por toda a eternidade no inferno. Eles entenderam que existia uma eternidade e que se eles perseverassem, passariam ao lado de Deus. Eles entenderam que Deus era muito mais importante do que qualquer coisa. Então, por isso eles buscavam, por isso eles perseveraram. E como a gente vê, né, viu lá, por exemplo, em Salmos, que fala assim, olha, tá isso acontecendo, tô sendo perseguido, pessoas estão vindo contra mim, mas o meu prazer está em ti, mas eu obedeço os teus mandamentos, sabe? Quando a gente tem esse amor verdadeiro, quando a gente sente Deus de verdade e é completamente apaixonado por Ele, quando a gente conhece Ele e o ama de todo o coração, acima de tudo, e realmente cumpre o que a gente nasceu para fazer, a gente começa a perseverar. A gente começa a perseverar na fé, como eles perseveraram, porque a gente entende que Ele é mais importante que todas as outras coisas. Então, se você também tem tido dificuldade em perseverar em Deus, se você tem tido dificuldade em permanecer nele, e tem oscilado, e tem desanimado, e se você tem sido difícil, e se você tem passado por uma bipolaridade espiritual, aquele hora você tá super feliz e com muita fé, e hora você tá desanimado e não sabe mais se você vai permanecer nessa fé, é porque você ainda não conheceu Jesus o suficiente, porque você não tem amado a Deus o tanto que deveria. Então busque a Deus e mergulhe no seu amor, que assim você vai perseverar com os olhos fixos em Jesus. Então, também tem outra passagem que Paulo fala sobre isso, que ele fala, olha, a gente está passando por sofrimentos, estamos passando por perseguições, mas o meu olhar está para Jesus, e é ali que eu encontro a esperança, é ali que eu só me renovo dia após dia. E então a gente vê na Bíblia algumas parábolas que Jesus contou, que ele fala de duas parábolas, ele fala uma das tantas que ele falou, tem duas em específico que ele fala sobre a parábola do tesouro, que um homem, ele encontrou em um terreno um tesouro e ele vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquela terra para que pudesse ficar com aquele tesouro. E a gente vê outra parábola que ele conta de alguém, ele ainda fala assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um grande tesouro e tudo mais, vendeu tudo para que pudesse ficar com aquela terra e ficar com o tesouro. E ele também fala outra, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola e vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquela pérola. E, ou seja, ele tá falando, o reino dos céus é a coisa mais importante que existe. O evangelho, conhecer a Deus, é a coisa mais importante que existe. Então, por isso que eles encontraram aquele homem encontrou uma simples pérola e vendeu tudo que ele tinha para ficar com a pérola. É por isso que aquele homem encontrou aquele tesouro e vendeu tudo que ele tinha para ficar com aquele tesouro, porque eles entenderam que aquela pérola, que aquele tesouro era muito mais valioso e muito mais precioso do que qualquer outra coisa que eles tivessem. Então é por isso que todas essas pessoas que eu falei deixaram tudo de lado, deixaram todas as coisas e focaram em Jesus e permaneceram em Jesus, porque eles entenderam que o reino dos céus, que Deus, que o evangelho, que conhecer a Deus é muito mais importante e muito mais precioso, muito mais valoroso do que qualquer outra coisa terrena. E sabe, por que muitas vezes a gente não tem sido assim? Porque isso é muito bonito de se falar, e esse é um discurso que todo mundo sabe. Isso, sabe, que a gente, o sacrifício de Jesus e que a gente nasceu para conhecer a Deus e o tornar conhecido e queimar de amor por Ele, é um discurso que todo mundo sabe, é a base da nossa fé. Sabe, mas muitas vezes a gente erra na base. E se a base não tá firme, todo o resto desmorona. Então eu queria saber, será que você tem queimado para Jesus nesse ponto? Porque, sabe, a gente acabou de falar por pessoas tão apaixonadas por Deus, que ansiavam tanto ter um relacionamento com Ele, que deixavam tudo de lado. Queria te falar, será que você tá como lá em Salmos? Olha, Deus, tá tudo isso acontecendo, mas eu te obedeço. Tá tudo isso acontecendo, mas eu te amo. Eu amo os teus mandamentos. Sabe, o que muitas vezes acontece
acontece é que a gente não entende que a gente nasceu para conhecer a Deus e não tem amado Ele. Às vezes tem amado Ele, sim. Obedecido a alguns mandamentos, talvez como regra apenas, mas não tem amado Ele acima de tudo, sabe? A gente tem que aprender a dar a cada coisa a importância que ela tem. Porque muitas vezes a gente dá importância, por exemplo, do trabalho, uma importância muito maior do que outras coisas, uma importância muito maior do que a família. E assim por diante, muitas vezes a gente dá importância a certas coisas, uma importância que elas não têm realmente. Como também, muitas vezes a gente dá menos importância do que realmente tem, sabe? Mas muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente dá menos importância do que Ele tem, menos importância do que Ele merece. Mas Deus é mais importante do que tudo. Mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente não tem entendido isso, não tem demonstrado isso. A gente não tem entendido que Deus é mais precioso e não tem encontrado a pérola e vendido tudo que a gente tem para permanecer com aquela pérola, sabe? Muitas vezes no nosso dia a dia a gente deixa de ficar com Deus porque a gente tá cansado, a gente deixa de ficar com Deus porque eu não tô num dia legal. Ou às vezes as dificuldades acontecem e a gente culpa quem? A gente culpa Deus. E a gente fala que tá errado e que Ele tá fazendo tá errado e tem que ser do nosso jeito. Muitas vezes a gente culpa Deus e não se aproxima dele, ou trata ele só como o gênio da lâmpada mágica, que é pra resolver os meus problemas e pra ganhar certas coisas, certas bênçãos, sabe? Isso não é amar a Deus de todo o coração. Tantas vezes a gente não permanece com o olhar em Jesus, sabe? A gente muitas vezes passa por dificuldades como Paulo passou, como a igreja passou, como Jeremias passou, como o salmista passou, mas a gente olha para as circunstâncias e Deus está falando: ei, olha para mim porque eu sou mais importante, olha para mim porque eu tenho uma solução. Mas a gente está olhando e falando: Deus, mas e aquele problema? Mas e aquilo que aconteceu? Mas isso e esse sentimento, Deus? Mas sabe, a solução está em Deus. Quando Jesus estava andando sobre as águas e Pedro pediu para andar com ele, Jesus deixou e ele começou a andar, enquanto ele estava olhando para Jesus, os passos dele estavam firmes e ele estava andando sobre as águas. Mas a partir do momento em que ele começou a reparar na tempestade, nos problemas ao seu redor, ele caiu e ele começou a afundar. Mas sabe, muitas vezes a gente faz isso e a gente para de olhar para Jesus, para de amar Ele de todo o coração e começa a reparar nas circunstâncias e a gente começa a afundar. Mas nessa passagem, ele clama por Jesus e Jesus estende a mão e pede a ele. Isso quer dizer que Jesus estava perto. Como Deus falou que se tateando a gente o achar, Ele não está distante de nós. Então, Jesus estava perto. E aí eu te pergunto, como que eles voltaram para o barco? Porque até então eles estavam no meio do mar, Jesus estava andando no mar, Pedro estava andando no mar, começou a se afogar e Jesus socorreu ele. Como que eles voltaram para o barco? Você acha que Jesus saiu carregando Pedro no colo? Não, Jesus deu a mão para ele, com certeza, a palavra não fala, mas se eles estavam no mar, eles voltaram andando de volta para o barco. Ou seja, se você tirou o seu foco de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias e começou a se afogar com tanta ansiedade, com medo dos seus problemas, olhe para Jesus, porque Ele está pertinho de você. Clame por Ele, que Ele vai estender a mão para você e vocês vão voltar andando sobre as águas para o barco. Então, sabe, é isso, coloque Deus no lugar que Ele deve ocupar, que é um lugar de maior importância, de maior preciosidade, sabe? Ame a Deus de todo o teu coração. E assim, muitas vezes a gente coloca pessoas acima de Deus, mas sabe, Deus é muito mais importante. Então olhe pro teu coração. E o que você tem colocado acima de Deus? O que você tem colocado como mais importante prioridade em vez de Deus? E sabe, outra coisa também, por que a gente não tem sido assim? O que a gente não tem amado tanto a Deus a esse ponto? A gente vê, por exemplo, lá em Ezequiel 47, que Deus vem e dá uma visão para o profeta Ezequiel ali, onde ele vê um oceano e eles vão medindo e andam um pouco, a água dá no tornozelo, depois mais um pouco, dá no joelho, assim vai, até que vai numa água muito profunda onde não dá pé e onde ele é levado pela correnteza. E a gente fala que esse é o oceano do Espírito. E esse é o problema, porque muitas vezes a gente não consegue ser como essas pessoas. E
amar a Deus a esse ponto, porque a gente muitas vezes se contenta aonde a gente tá, talvez no tornozelo, talvez no joelho ou na cintura, nos ombros, mas porque muitas vezes a gente vira e fala, não, o tanto que eu tô buscando a Deus é o suficiente. Os 4 capítulos da leitura diária é o suficiente. Essa 1 hora que eu tô orando é o suficiente. O que eu tô buscando de Deus e entregando de mim pra Deus já é o suficiente. E quando a gente faz isso, a gente fala, olha Deus, eu sei que eu nasci pra estar no mais profundo do oceano do Espírito, mas aqui no tornozelo tá o suficiente. Mas a gente nasceu pra ir mais fundo, então não se acomode. Não se acomode do tanto que você já tem buscado, não se acomode do tanto que você já tem conhecido de Deus. E outra coisa também é que muitas vezes a gente se contenta com a experiência dos outros. Quando alguém vira e fala uma experiência que ele teve com Deus, alguma revelação, alguma parte de Deus que ele conheceu, muitas vezes a gente se contenta com isso. Muitas vezes a gente é o povo de Israel falando para Moisés, olha, vai lá você falar com Deus, eu não vou, fala você com Deus e Deus fala com você e depois você fala comigo. Porque muitas vezes a gente vira, não, eu quero saber a resposta de Deus, mas eu não vou buscar Deus. Eu não vou, deixa eu ver uma ministração, sabe, não, a gente precisa sim ter comunhão com os outros irmãos, a gente precisa escutar o que eles estão dizendo, porque às vezes eles estão tendo uma revelação de Deus que a gente não teve, ou estão entendendo algo que a gente ainda não entendeu. Mas sabe, você nasceu para ter um relacionamento com Deus. Então não viva só dos outros, não viva só da experiência dos outros, só do que Deus disse para eles, mas tenha o seu próprio relacionamento com Deus e conheça quem Ele é. Porque eu te contar de alguém que eu conheço, de algum amigo meu, um familiar meu, você vai saber do que eu sei, do que eu te contei para ele, mas você não vai conhecer ele de verdade. Você só vai conhecer essa pessoa que eu tô te falando quando você se ligar nela, conversar e buscar ela e ter uma intimidade com ela. Então, sabe, você conhecer a Deus só pelo que os outros estão falando não é conhecer completamente a Deus. Então, busque a Deus, sabe? Porque muitas vezes a gente se contenta só das pessoas falando, nossa, no oceano, no fundo do oceano, é muito bom, porque isso acontece, aquilo acontece, mas a gente mesmo não tá indo no fundo do oceano. Então, pare de se contentar com a experiência que os outros têm de Deus e comece a ter as suas próprias experiências. Pare de se contentar com o rasinho e vá no mais profundo, sabe? Se entregue mais a Deus, porque se você quer receber mais de Deus, você precisa se doar mais também. Você vai precisar doar mais tempo, doar mais dedicação, doar mais atenção, doar mais sentimentos, doar mais áreas da tua vida que você não deixa ninguém tocar. Então se entregue completamente a Deus. Não precisa abrir, mas lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, diz assim, Tenho, porém, contra vocês o seguinte, vocês abandonaram o primeiro amor. Então, sabe, você tem abandonado o primeiro amor? O tema da ministração que eu falei nascemos para queimar de amor por Deus. Mas temos queimado? Você tem queimado de amor por Deus de uma forma que Ele é mais importante que todas as outras coisas, como todas essas pessoas que eu falei queimaram? Como que tá teu coração? Sabe, você nasceu para conhecer a Deus e o amar acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua intensidade. Você tem enxergado Deus como a coisa mais preciosa que existe? Sabe, então Deus tem chamado a gente hoje para voltar ao primeiro amor. Sabe, se você tem andado desviado, tem andado oscilando e não tem focado em Jesus, sabe? Lá em Apocalipse 3:20 fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus tem chamado na porta do teu coração, tem batido, então cabe a você abrir. Aceite Jesus na tua vida e aceite Ele em todas as áreas do seu ser, para que Ele possa vir, entrar e cear com você, ou seja, ter intimidade com você, para que você possa ser quem você nasceu para ser, alguém que conhece a Deus e que queima de amor por Ele. Mas sabe, talvez agora você esteja pensando, se esse não é o seu caso, talvez você esteja pensando, mas a gente nasceu para conhecer a Deus e eu tenho buscado a Deus. Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, eu vou para a igreja todo dia. Mas sabe, a gente
gente acabou de ler aqui, segundo Apocalipse 2:4, e a gente falou, tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o primeiro amor. Mas vamos ler desde o versículo 1. Apocalipse 2:1 diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não o são, e que descobriu que são mentirosos. 3. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. 4. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então aqui Jesus está falando, sabe? Essa mensagem foi para uma igreja. E ele começa a falar, olha, vocês fazem a minha obra, vocês provam as pessoas para que não entrem pessoas más e falsos profetas no meio de vocês. Vocês perseveram, vocês me obedecem. Mas sabe, vocês perderam o primeiro amor. E voltem a mim, se arrependam, senão vou retirar o candelabro, ou seja, o Espírito Santo de vocês. E sabe, às vezes a gente é o jovem rico, né? Como falado no culto, os passados, jovem rico achando que só porque obedece os mandamentos já é bom e já é o suficiente. Mas sabe, o que você não tem entregado a Deus ainda? Sabe, a gente nasceu para conhecer a Deus e queimar de amor por Ele. Não foi só para ir para a igreja, não foi só para ler, orar todo dia de qualquer forma, não. Isso são formas de conhecer a Deus. Mas como eu sempre falo, o importante é o que você faz, como você faz e o porquê você faz. Então, você tem buscado a Deus, mas como você tem buscado a Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Você tem se entregado por inteiro? A tua oração tem sido só uma oração de lendo uma folha qualquer ou repetindo sempre a mesma coisa todo dia? Ou tem só pedindo as mesmas coisas todo dia? Como tem sido a sua oração? Você tem lido de qualquer jeito? Cumpri a minha leitura do dia, minha leitura diária, marcando o xizinho no cronograma. Como que tem sido? Como que você tem buscado a Deus? Qual foi a última vez que você se calou para ouvir a voz dele? Qual foi a última vez que você teve uma revelação dele, escutou algo que ele queria te dizer na palavra, seja na oração, seja no culto? Qual foi a última vez que você se entregou por inteiro? Qual foi a última vez que o seu coração queimou, como de Jeremias? Olha, eu não consigo me calar, porque tem um fogo dentro do meu coração que eu não consigo resistir. Uma paixão incontrolável por um Deus que me ama e que eu também o amo. E amarei a cada dia mais e viverei de uma forma que o agrada. Como que o teu coração tem queimado? Porque aqui ele está falando, olha, esse povo de Éfeso, eles buscavam a Deus, eles tinham os cultos, eles perseveraram, mas eles perderam o primeiro amor. Sabe, o primeiro amor é isso, quando você se apaixona por Deus, o seu coração queima por Ele. Então, como que tem estado o teu coração? Será que você tem realmente buscado a Deus de todo o coração e tem colocado Ele no lugar onde Ele deve ocupar? E se você não tem estado assim, se você tem perdido o primeiro amor, Jesus fala que lembre-se de onde você caiu, ou seja, de onde você errou, o que aconteceu, você caiu na rotina, o que aconteceu para que você parar de buscar Deus, para você parar de queimar de amor por Ele? Será que você deu mais importância às coisas do teu dia a dia? E não, tá acontecendo muita coisa, então eu vou orar aqui mais rapidinho, ou eu vou ler aqui mais rapidinho, ou não, eu vou ler aqui à noite, eu tô cansada mesmo, mas eu já fiz as minhas coisas. Como é que é? O que aconteceu para você parar de queimar de amor? E aí ele fala, arrependem-se e voltem às práticas das primeiras obras. Ou seja, volte a fazer o que você fazia, que te fazia queimar de amor por Ele. Então volte a queimar de amor por Ele, porque foi para isso que você nasceu.
Você não nasceu para buscar Deus de qualquer forma, mas você nasceu para conhecer Ele e o amar acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E esse é um discurso que agora a gente precisa parar de só saber para começar a acreditar e praticar. Então gostaria que você se levantasse agora. E levante agora aí, da onde você está sentado, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. E eu gostaria que você começasse a conversar com Deus. Fale para Ele onde você tem errado. Fale para Ele quando que você perdeu o seu primeiro amor, se você perdeu, o que tem acontecido. Fale onde você tem errado. E se você não tem reconhecido o erro em você, peça para Ele te revelar. Porque senão você vai ser só mais um fariseu, um religioso que não reconhece os próprios erros e que não vive o verdadeiro evangelho. Então, comece a falar com Ele agora. Se você perdeu o primeiro amor, comece a pedir perdão e comece para Ele a acender essa chama novamente no seu coração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse momento, que o Senhor possa vir acendendo essa chama no nosso coração novamente, Pai. Nós não nascemos apenas para ir para a igreja num sábado à noite. Nós não nascemos para fazer uma leitura de um livro qualquer todos os dias, não. Nós nascemos para te buscar de todo o coração, porque a palavra fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, Pai, nós nascemos para te buscar de todo o coração, para te encontrarmos, para te amarmos e amarmos acima de tudo. Nós nascemos para te conhecer. Então, desperta essa chama em nosso coração novamente e nos faça entender isso novamente, Pai. Em nome de Jesus, transforme a nossa mente, transforme o nosso caráter, transforme o nosso coração. Retire agora, Pai, em nome de Jesus, tudo que tem nos impedido, tudo que tem nos distraído e tirado o nosso foco do Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus toda cilada de Satanás, todo imprevisto, todo desânimo, tudo que tem feito, toda distração que tem tirado o nosso foco do Senhor, todo o esfriamento espiritual, toda a mornidão, tudo que tem tirado o nosso amor e a nossa paixão por Ti. Pai, acende essa chama em nosso coração novamente e não permita com que a gente apague ela, não permita com que a gente se esqueça do Senhor, mas acende essa chama no nosso coração, uma chama incontrolável que tinha no coração do profeta Jeremias. Acende essa chama para que a gente não possa conseguir nos controlar, que não possamos conseguir fechar nossas bocas, mas que nós possamos te buscar de todo o coração e que nós possamos te amar, Pai. Uma paixão incontrolável por Ti, essa mesma paixão e convicção que Paulo, que o salmista, que toda a igreja que estava sendo perseguida tinha. Pai, nos traga essa convicção de novo, nos traga essa fé, nos traga essa paixão novamente. E que o Senhor possa ocupar o lugar que o Senhor deve ocupar, o primeiro lugar. Nos ensine a dar a cada coisa a importância que ela merece. E que nós possamos dar ao Senhor a importância que o Senhor merece. Que nós possamos entender que o Senhor é a coisa mais preciosa, a coisa mais valorosa e importante que existe. E que nós possamos dar ao Senhor o lugar de honra na nossa vida. Então, acende essa chama no nosso coração. Nos dê esse prazer em Ti. Que em Ti, no secreto, possa ser prazeroso. Que, sabe, a palavra fala que é do Senhor que vem até o desejo de Te adorar. Então eu te peço, nos inunde com esse desejo de Te adorar. Nos inunde com esse desejo de Te buscar, com essa fome, com essa sede de Ti. Traga um verdadeiro arrependimento, Pai. E venha nos mostrando onde nós caímos, onde nós erramos, para que nós possamos nos levantar e que nós possamos nos aproximar do Senhor e voltar às práticas das primeiras obras, que possamos voltar ao primeiro amor. Então, que a gente possa se aproximar cada vez mais de Ti e possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Nos torne a igreja santa e preparada que o Senhor tem esperado para ser a sua noiva, Pai. Então, nos transforme, nos mude e que o Senhor, que nós possamos ser como Paulo e considerar todas as outras coisas como esterco ao comparar com o Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor é mais importante. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.